Olá pessoal, tudo bem? Professor André Mistério aqui. Vocês são os misteriosos e misteriosas, que eu gosto muito da companhia de vocês. Vocês estão mandando e-mail para mim, conversam comigo. Brevemente vou disponibilizar um WhatsApp para a gente poder conversar um pouco mais, né? E sentir esse calor mais de perto e tirar dúvidas mais de perto. E mais para frente, um grupo aí totalmente gratuito para a gente poder tá fomentando as questões aí que há de vir, né? Que hão de vir. Até porque você deve estar se preparando aí para a prova de Caxias e para a prova de Belford Roxo. Tá ok? Teve um passarinho verde que contou o professor Alonso que vai cair RLM e informática. Então se preparem. Já vão, né, procurando as aulas aí para poder não serem pegos de surpresa. E a proposta aqui desse vídeo hoje é falar sobre tendências pedagógicas, tá ok? Vamos passar rápido aí, falando sem muita teoria, mas assim, não tem como contextualizar vocês em algumas coisas, em algumas situações, de algumas datas. Então eu vou ter que explicar, mas eu vou tentar falar de uma forma mais fluida, mais tranquila aí para vocês, tá ok? Outra coisa, curtam. Dá aquele joinha para esse vídeo poder ser mais espalhado no YouTube. Compartilhem. E por favor, sigam o canal. Tá ok? Vamos lá para a aula. Tendências pedagógicas. Você pode se perguntar, qual o porquê de tendências pedagógicas, professor? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. A pedagogia, gente, ela é muito maior do que uma tendência pedagógica, né? Deixa eu escrever aqui, eu vou escrever aqui, pedagogia, perfeito? É diferente de tendência. Por quê? A pedagogia, gente, é esse tudão aqui, isso aqui é pedagogia. Isso aqui, professor, dentro da pedagogia é uma tendência. A tendência é para onde alguns professores levam a pedagogia, né? E alguns teóricos vão levá-la para quê? Para a questão do esquerda, direita. Posso não gostar muito, mas a gente lê, né, a doutrina, né, de alguns teóricos que a gente olha, faz assim para eles, como Libânio, como Saviani, como Lucchesi. Então a gente não discute, tá? Mas na sua prova pode ser que caia assim, tá? E a gente vai ver lá a liberal e a progressista, tá? Que são as tendências. A palavra tendência, se você for analisar, é tendência, tende para um lado ou tende mais para o outro. Mas o fim dessa tendência vai ser o mesmo, né? Você tem lá as liberais, tradicional, tem a renovada não diretiva, e tem também a renovada, ela pode ser progressista e escola nova. Tem a renovada não diretiva e tem a tecnicista, na liberal. O que elas têm em comum? Elas não falam da criticidade, né? Elas não pegam a realidade do aluno, elas não fazem o aluno ser crítico. Então, é uma tendência que elas vão se diferenciar, obviamente, mas o fim dessa tendência vai ser o mesmo. Falta de criticidade, falta de realidade do aluno. Tema transversal, nem pensar. Então, assim, o fim é o mesmo dessa tendência, tá? Um exemplo, temos a tendência liberal, né? Ela vai tender mais para o tradicional, obviamente. Ora, vai tender mais para a questão psicológica, que é a não diretiva, no caso, né? E aí, quando você vê palavras autoritário, formal, poxa, gente, aí é tradicional. Entenderam? O fim será o mesmo. Quando você vê lá, o professor dá descrições técnicas de um aparelho, ensina a mexer naquele aparelho, é o que essa tendência? Fala para mim. É uma tendência mecanicista. Perfeito? Vamos lá. Outra coisa. Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar para vocês a fazer mapas mentais no ChatGPT. É uma ferramenta que eu tenho utilizado. Não utilizei o ChatGPT para criar essa aula aqui não, tá? Tem gente que usa, mas eu não usei não. Mas eu usei para criar mapas mentais. E vocês vão gostar dos mapas mentais. Até porque eu não posso utilizar qualquer imagem do YouTube. Eu não posso pegar uma imagem lá no Google e botar aqui
aqui no YouTube, porque a pessoa pode querer direito autoral, né? E eu pegando o ChatGPT, tá livre, tá ok? Vamos lá. Pedagogia liberal e pedagogia progressista. A gente vai começar com a pedagogia progressista, não, com a pedagogia liberal, tá? Pedagogia liberal. Aí temos a tradicional, pedagogia renovada, progressivista. É bom você decorar esse nome, porque a maioria vai botar como progressivista. E algumas provas malucas aí que eu já vi, tá progressista. Progressista ou progressivista, que é a escola nova, e a pedagogia renovada não diretiva, que é mais para o lado psicológico, e a tecnicista, tá? O que as tendências da pedagogia liberal têm em comum, né? Aí tem alguns parâmetros que eu coloquei, tá ok? Lembrando que esse material totalmente gratuito vai ficar aqui para vocês, tá? Ela tem como parâmetro conservar a sociedade ou manter o status quo. O que é manter o status quo? É justamente manter liberado o estado das coisas como elas estão. Deixar a sociedade do jeito que ela está. Deixar a sociedade imutável, inflexível. E vocês acham que isso seria uma coisa legal? O rico sempre rico, o pobre sempre pobre. E não é legal, né? Mas a pedagogia liberal, ela tende a isso. O final de tudo vai ser isso. De qualquer uma, né? Os teóricos até poderiam ter boas intenções, mas o final, acreditem em mim, vai ser esse. Individualismo, não trabalha a realidade do aluno, não trabalham a educação crítica, a criticidade, né? Ela é mais formal. Quando eu digo formal ou não formal, formal é porque ela é dentro da escola e não formal é fora da escola. Como a de Paulo Freire, e Celestine Freinet, são fora da escola. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, formal é dentro da escola. Não faz associações com o mundo do aluno, quer dizer, de novo, não pega a realidade do aluno, não pega um tema transversal e coloca ele dentro ali das matérias, não faz isso. Ela é do senso comum, né? E por isso que ela quer manter o status quo, porque ela é do senso comum. E ela não tem valorização do diálogo, não tem diálogo entre professor e aluno, beleza? Então, isso aí é o parâmetro geral da tendência liberal. Se você encontrar um desses parâmetros aí, pode marcar que é pedagogia liberal, tá ok? Vamos lá. Agora aí com a minha carinha aparecendo ali, né? Espero que vocês estejam gostando, tá? Pedagogia tradicional. Aspectos dessa pedagogia tradicional, tá? Lembrando que está dentro da pedagogia liberal. E a pedagogia liberal temos a tradicional, né? Como a gente falou aqui em cima, ó. Não esqueçam disso. Temos a tradicional, a renovada progressivista, renovada não diretiva e a tecnicista, beleza? Vamos falar da tradicional. Aspectos da tradicional, da pedagogia tradicional. Relação professor-aluno é como? Vertical. É de cima para baixo. Vamos lá, você vai escutar o que eu tenho para falar e acabou, e vai ser isso e aquilo, e vai engolir abaixo, entendeu? Não tem muito o que fazer não, tá, gente? É isso mesmo, tá? Professor como mais importante. Nessa ação aí de vertical, o professor ele vai ser mais importante do que o aluno, tá ok? E quando você vê, e hoje vivemos aí o que vocês gostam tanto de falar, né? O aluno como protagonista. Hoje o aluno é o protagonista, mas nessa época aí da tradicional não era não. Era o professor que era o protagonista. Que loucura, né? O professor exige a atitude receptiva do aluno. Olha, você tem que receber informação, memorização, decoreba, e é isso aí, não tem outro jeito. Tá ok? O professor transmite o conteúdo de uma forma que não pode ser questionado. Ele não pode ser questionado porque é uma verdade absoluta. Entendeu? Até porque essa tradicional, gente, se vocês forem lá atrás,
né? No Ratio Studiorum, que era o que os jesuítas, era a pedagogia, né? A forma de pedagogia que os jesuítas aplicavam aqui como ensino. Então, assim, era como se fosse quase que um ritual, sabe? Quase que um culto. E aí, quem vai negar a ação de Deus? Quem vai ir contra Deus? Eles misturavam essas coisas, então não pode ser questionado. Será que Deus existe? Será que não? Para mim existe, de repente para você não. Tá tudo bem, entendeu? Mas naquela época, ó, chapa esquentava. Exposição da matéria, sem dar espaço para criticidade. Quer dizer, não tinha espaço para criticidade, muito menos para o diálogo. Repetição de conceitos, memorização, né? Aquela decoreba toda, que até hoje tem, tá? Tem alguns amigos meus que fazem, e até hoje tem, é complicado. Uso exagerado da imposição da disciplina, quer dizer, tinha palmatória, joelho no milho, cara na parede. Graças a Deus, os meus pais ainda são vivos, né? E aí eu pergunto para eles, eles estudaram ali na década de 50, na década de 60, e aí eu uno o que eu estudo e pergunto a eles se tinha palmatória, gente. Tinha milho para ficar ajoelhado, coisa de louco, né? Em algumas regiões mais, descobriram que quando o aluno errava, o professor furava a mão com um instrumento bem fininho, né? Ele furava a mão. Então, quer dizer, dava até medo de errar, né? Palavras-chave que você não pode esquecer, tá? Autoritarismo, ritual, castigo, tábula rasa e aluno é um receptor passivo, tá? O aluno é um receptor passivo, não faz nada. É aquele lance do ritual que eu te falei também. Por que ritual, professor? Por quê? Era como se fosse um culto. Quem vai negar a ação, né, de Deus ali? E por fim, podemos deixar claro aqui que esse ensino deixava vários traumas nas crianças. E quem vai curar uma didática? E quem vai vir com uma didática para curar tudo isso? Vai ter uma que vai vir. E vai ser, sabe qual? A não diretiva. Mas isso mais pra frente eu falo com vocês, tá? Ela vai vir para ver o psicológico da criança, tá ok? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Acho que vai ficar bom. Não tenho recebido mais reclamações sobre o som. Isso é bom. Vamos lá. A próxima. Pedagogia renovada progressivista ou progressista. Escola nova. Né? Com o fim do Império, gente, surge a República. E com a República surge uma, que vamos dizer assim, é uma tentativa de mudança no cenário da educação do Brasil, tá? Surge então um movimento renovado, que queria mudar a educação no Brasil, efetivamente. Mudar a educação na qual a sociedade pudesse ser transformada. Mas assim, ainda não é, gente, algo que a gente possa dizer que sai da liberal e vai para progressista, entende? Mas queria transformar, no sentido de que não deveria passar apenas conteúdos tradicionais, e sim que outros conteúdos fossem passados. A Escola Nova, ela vem com essa proposta, tá? Em 1932, a Escola Nova tem um marco. Os seguintes conceitos. O que aparece em 1932? O Manifesto dos Pioneiros da Educação. O que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação? É importante que vocês decorem esse mnemônico aí, o FLA. Por quê? Na busca de uma educação de qualidade, o Manifesto dos Pioneiros vem com uma educação para o povo. A gente não pode considerar ainda como saindo da liberal e indo para progressista, ok? Mas ele vem com uma proposta um pouco diferente. E não se esqueçam desses nomes, que eu vou escrever aqui para vocês, tá? Ó, por que eu botei FLA aqui, ó? Ó, Fernando Azevedo. Aqui, show. Lourenço Filho. E o nosso Anísio Teixeira. Por que eu estou colocando, fazendo questão de colocar esses nomes aqui? Para você não esquecer, tá? É o nosso FLA. Fernando Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira.
Não esqueça esses nomes. Por quê? Muitas provas caem. Sobre os pioneiros da educação, manifesto, quem fez? Aí eles botam um monte de nome lá esquisito e botam um desses nomes aí. Você marca direitinho, tá? O que tinha também, gente? O construtivismo na educação. O construtivismo, ele é uma teoria que defende que os alunos constroem seu conhecimento ativamente, tá? Você dá um problema e o aluno aprende a aprender, tá? Com meios de interações com o ambiente e com outros, tá? O construtivismo, ele foi desenvolvido pelo nosso Jean Piaget, que tinha aí bastantes filhos. Depois você vê a biografia dele, é bem interessante. Inclusive, a teoria toda que ele desenvolve, né? Sensório motor, pré-operatório, enfim, aquilo tudo, é de acordo com o que ele vai observando os filhos dele, tá? Ele tem mais de 5 filhos, ó. Depois vem lá. É interessante, tá? A biografia. Jean Piaget, então, aí você ainda pode estar pensando, poxa, essa ainda tá na liberal, é tradicional? É, gente, tá? O construtivismo, que é essa teoria que eu falei para vocês. Temos o surgimento da educação infantil com Maria Montessori, tá? A Maria é uma abordagem pedagógica que valoriza a autonomia e a independência da criança, tá? O método foi desenvolvido pela Maria Montessori e se baseia na ideia de que a criança ela tem que aprender por si própria ou por si mesma, né? Aprender a aprender, né? O professor não passa nada pronto para ela e ele passa um problema para o aluno e aí o aluno ele tem que desenvolver esse problema. Em resumo, meio que se mistura, né? Tá aí dentro da escola nova, né? O que acontece? Qual o resumo disso tudo que eu estou falando para vocês da Maria Montessori? Ela trouxe o mundo da criança para a pedagogia, que até então estava esquecido. Imagina um negócio desse. E trouxe os brinquedos são introduzidos na educação infantil, né? E por que não falar da brinquedoteca aí que vocês, né, aprendem na faculdade e tudo mais, não é isso? Deixa eu ver aqui. Entende-se que o brincar, né? Aí entende-se que o brincar é a linguagem da criança. E há relatos, tá? Que a primeira brinquedoteca surgiu em 1934, quer dizer, a gente está falando aí, ó, de 1932, beleza? Então, há relatos de que em 1934 a primeira biblioteca ela surgiu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Interessante isso, né? Estou tentando ser bem resumido, mas não tem como falar algumas coisas que aconteceram no passado, tá? Aí você pode se perguntar, vou deixar essa pergunta assim. A escola nova ou progressivista, ela não vai ser crítica, professor? Porque ela está na liberal. Por que ela está na liberal, professor? Ela não tinha que ser progressista? Lógico que não, gente. Tá? A escola nova ela surge em 1932 e ela queria sim acabar com aquele ensino tradicional, rígido, ritual. Mas quem entra no poder não deixa ela fazer tudo o que ela quer. Então, nesse caso aqui, ali estava entrando a Era Vargas, mais ou menos, né? E aí, o que a gente entende com isso? Por mais que eles quisessem, ali, os manifestos dos pioneiros, quisessem ser mais construtivistas, ou seja, interagir mais com o aluno, a escola não trabalha a criticidade. Não trabalha, tá? A realidade do aluno, ela não é trabalhada dentro da escola, tá? Porém, a gente saiu da tradicional e fomos para a progressivista, né? Agora, a gente centra um pouco mais no aluno. Coisa que a tradicional pura, não fazia. Tá ok? É isso que vocês têm que ter em mente. A tradicional não via o aluno de jeito nenhum. Agora, aqui na renovada progressivista, a gente vai olhar mais para o aluno. Mas ela ainda não é progressista. Ela é liberal. Por quê? Porque não tem criticidade. E não dava nem para ter, né? Com os governos que a gente teve. Tá ok? Então, a gente falou aí da renovada progressivista. Daqui a pouco, eu juro para vocês que eu vou mostrar o mapa mental que eu montei, tá? Agora vamos para... Eu gosto muito dessa. Teoria de Halford. Então, tem tanta coisa legal que eu poderia falar, mas eu vou ser sucinto aqui, eu juro. Características, né? A renovada não diretiva, por que é não diretiva? Ela é não diretiva porque ela foca, né, no aluno,
né? Em um aluno, ele saber responder as questões, né? Ela valoriza a autonomia do aluno, né? E a sua capacidade de construir um conhecimento. Então, por isso que ela é não diretiva, tá? Ela surge como uma cura para os traumas sofridos. Se lembra que eu te falei da palmatória, do milho e tudo mais? Então, ela surge como uma cura para esses traumas, né? Do ensino tradicional, né? Ela trabalha mais o psicológico do aluno, né? Fica aqui parecendo que o professor é mais um terapeuta que um professor propriamente dito, tá? Ela vai trabalhar mais o psicológico do aluno, né? O professor aqui é um especialista em relações humanas, né? O ensino é centrado no aluno. Olha o que já é diferente lá da tradicional, tá? Né? O professor é um facilitador, né? Os alunos aqui até buscam conhecimento, mas buscam conhecimento sem o quê? Sem criticidade, né? Não é um conhecimento crítico ou que busque dentro da realidade deles. É sempre o conhecimento de dentro da escola. E isso é uma falha para ela, né? Aqui, ó, conhecimentos de dentro da escola, né? Autoritarismo de forma alguma. Mas a didática dela é diferente da escola nova. Ela pensa assim: muito além do que passar apenas conteúdo, é acabar com o autoritarismo no processo educativo. Aqui não pode ter autoritarismo de forma alguma, tá ok? Aí, novamente, aquela questão que eu boto para vocês, gente. Você pode se perguntar assim: mas a pedagogia não diretiva não deveria estar na progressista também? Não deveria sair da liberal? Não deveria sair da liberal e ir para progressista? Claro que não, gente. Por mais que ela queira a troca, a interação entre o professor e o aluno, por mais que ela veja esses aspectos, né, mais mentais, ela também não vai trabalhar o quê? A realidade do aluno. Ela também não vai trabalhar a criticidade, né? Temos que entender sempre que criticidade e realidade do aluno são duas coisas que ela não vai trabalhar, nem ela, nem a renovada, a escola nova, a progressivista, a escola nova, nem a tecnicista, nem muito menos a tradicional, né? Essa questão de trazer a criticidade, né, para a mente ali do aluno, só lá para o final dos anos 70, início dos anos 80, tá? Que eu nasci em 70, eu nasci ali na década de 70, não vou falar quando. Mas então, eu participei um pouco dessa escola aí, né? Que não tinha a primeira série, obviamente, não tinha o pré, era um CA, a gente chamava de CA. Era CA, depois passava para a primeira série. Coisa de louco, coisa de velho. A maior diferença dela para a tradicional é que a pedagogia não diretiva é o quê? É sem autoritarismo e ela é centrada no aluno. Beleza? Vamos para a próxima aí, ó. Tecnicista. Essa é muito fácil, gente. Essa é fácil, não tem muito o que explicar, mas tem palavras-chave aqui, tá? Vamos lá. Chegamos aos anos 70. Opa! Objetivo: formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Formar mão de obra para o mercado de trabalho. Esse era o objetivo. E eu tenho até uma coisa para contar para vocês. Quando eu fiz o segundo grau, né, era segundo grau, não era ensino médio na minha época, e ainda não existia nem a LDB. Enfim, deixa isso para lá. Eu fiz ele técnico, tá? Eu posso ter essa aparência aqui de 16 anos, mas eu já tô com mais... Não, vou dizer não, deixa para lá. Eu sou bem velhinho. E aí eu fiz ele técnico em contabilidade. Quer dizer, eu ainda peguei o resquício da escola tecnicista. Olha que loucura! E eu fiz em escola pública, né? Depois que eu saí da escola pública, eu ganhei uma bolsa na PUC. E aí foi a minha primeira faculdade, né? A PUC. Estudei lá com a galera, né? É benção, lá é benção. Mas foi uma experiência ótima, ótima, ótima. Então vamos lá. Olha os princípios aí, ó. Da tecnicista: racionalidade, eficiência e produtividade, tá? Em resumo, a pedagogia tecnicista quer o processo educativo mais objetivo e operacional. Não tem muito o que, entendeu? Falar de técnica, de aparelho, que não sei o que, ó. Importante aqui, aluno e professor ocupam um lugar secundário. Vamos lá. Na tradicional, vou escrever aqui, ó. Tradicional, né?
O professor é o mais importante. Na renovada progressivista, o aluno ele tem um destaque. Na não diretiva, o aluno também tem um destaque, porque a gente vai olhar o psique do aluno. E na tecnicista, professor? Hoje, professor, a letra é tão bonita. Não, não é não. Ela é até bonita, minha letra, tá? Mas minha letra lá nessa canetinha aqui, realmente. E na tecnicista, cara, nem o professor, nem o aluno. Aqui é a técnica, né? São os instrumentos. Tá aí, desculpa a letra, tá? Mas é só uma apanhada, só para vocês verem a diferença, tá? Tradicional, o professor. Na renovada progressivista é o aluno. Na não diretiva, o aluno também. E na tecnicista é a técnica, né? São os instrumentos, né? Aqui nem o professor, nem o aluno, os dois irão ocupar um lugar, uma posição secundária, né? Pois o mundo do trabalho e a organização social dos meios serão os elementos principais aqui. Beleza? A função primordial é transmitir conhecimentos disciplinares para uma formação voltada exclusivamente para o quê? Para o mercado de trabalho. Eu mesmo fiz ensino médio, falei para vocês, né? Foi em segundo grau, que na época era segundo grau, né? Em contabilidade. E aí, para vocês verem como é que eu ainda peguei o resquício. Coisa de louco. Aí, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Tá vendo isso aqui? Mapas mentais, construa um mapa mental com desenhos, opa, aqui tá N, né? Com desenhos levando em consideração cada palavra. Aí eu joguei isso aqui, ó, que foi algo que eu criei, tá? Joguei aqui, ó, vou mostrar para vocês. ChatGPT, prazer, muitos não conhecem, joguei aqui, ó, e dei Enter. Aí ele cria, porque ele cria cada hora, ele cria de uma maneira diferente, né? E ele criou isso aqui, gente, olha só que legal que ele criou, ó. Vou voltar aqui para a aula. Olha só que lindo. Mas antes da gente ler isso aí, ó, tendência pedagógica liberal tradicional. O que você tem que decorar dela? Decorar, nossa, eu tô sendo super tradicional, né? Tem que entender dela. É conteudista, cultura tradicional prevalece, autoritarismo, capitalismo, né? Cheio de ismos. Aluno como receptor passivo, manutenção do status quo. Professor tem uma relação vertical frente ao aluno, transmissão direta de conhecimento, avaliação de QI, tem que saber, vamos ver quanto que você sabe, bem somativa, decoreba, memorização, década de 1930, presente em algumas escolas até o dia de hoje, até os dias atuais. Olha só que bonitinho que ficou meu mapa mental. Construído pelo ChatGPT. Vamos ver se o ChatGPT já até criou aquele outro lá. Ainda não criou, não. Ele vai criar outra aí, ó. Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas olha só que legal, gente. Não ficou legal? E esse material é de vocês, tá? Muito legal. Aí, ó, tendência pedagógica liberal tradicional. Aí eu joguei esses parâmetros aqui e pedi para ele criar a da escola nova, ou renovada progressivista, ou renovada progressista, tá? Ela é construtivista, Jean Piaget, educação infantil, com a Maria Montessori, aprender a aprender pela experimentação com o meio ambiente, relação horizontal entre professor e aluno, tá vendo? Que o aluno agora tem destaque, final da década de 1960. O aluno tem destaque aqui, mas, novamente, dizendo para vocês que ele não é o protagonista, tá? Não ensina a criticidade. Olha que bonitinho. Isso aí foi o ChatGPT. Daqui a pouquinho ele está criando uma nova ali para a gente, só para a gente ver, para mostrar para vocês. E essas aí são das tendências pedagógicas. Eu estou mostrando uma diferença entre a renovada não diretiva e a tecnicista, tá?
A não diretiva, ela visa moldar o comportamento do aluno, ela vê muito o lado psicológico, né? Ela é baseada em Carl Rogers. É bom você decorar esse nome, Carl Rogers, porque ele aparece como aí expoente aí da renovada não diretiva, tá? Relação professor-aluno em um clima de aceitação, confiança no outro e autenticidade, autoavaliação, e ali mais ou menos ali pela década de 60, tá? A tecnicista, ela vai subir, ela vai me alcançar, né? Revolução industrial, aprender a fazer. Mercado de trabalho, conteúdos são mais importantes que o professor e o aluno. Olha só que louco. Hoje, o conteúdo ele se adequa ao aluno, né? A gente pega a realidade do aluno e adequa ela às matérias, né? Mas nessa época, não. Aqui tá andronização, mas é padronização, tá? Ele criou errado esse negocinho aqui. E autoritarismo de passar o conteúdo da apostila que está ali, né? A apostila é o certo. Todas as matérias comprovadas cientificamente. Está aqui na apostila, então é complicado. Tá? Esse material vai ficar com vocês, tá? Vai estar disponibilizado aí no canal. Eu fiquei de mostrar aqui para vocês, né? Vamos ver aqui no site. Ih, minha internet deve estar meio bugada. Aqui. Apareceu aí, ó. Viu? Aí ele criou outro já, gente. Olha só como é que é legal. Ele já criou outro e até, de repente, até mais bonito, né? Posso até colocar aqui no material. Deixa eu copiar aqui, ó. Copia imagem. Aula. E posso colocar até lá, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui no final essa criação. Aí, tá aí, ó. Mais um mapa mental para vocês. Tá ok? Vamos voltar aqui para aula, gente. Vamos lá, pra gente acabar rápido. Não ficar um vídeo muito longo, né? Progressista, chegamos. Saímos da liberal e agora chegamos na progressista. A liberal falava da tradicional, da renovada progressivista ou escola nova, falava da não diretiva e falava da tecnicista. Tá ok? São 4. Assim é melhor. Agora a gente vai para a progressista. A progressista, a gente já está falando aí do ensino fora da escola, né? Do ensino não formal. Se lembra que lá era formal? Aqui é não formal. A gente vai ver os de mestres aí, né? Paulo Freire com a libertadora, Celestine Freinet com a libertária, anarquia, anarquia. A gente vai ver aí a crítica social dos conteúdos, né? Com Saviani. Então, se preparem. Vamos lá. Progressista. Características gerais. Quais são as características gerais da progressista, né? A progressista ela vai se dividir em libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Mas qual a característica geral? Por isso que eu falei que é tendência. Elas tendem para uma mesma coisa. Tem pequenas diferenças, mas elas vão tender para uma mesma coisa, tá? Ela é foco na realidade do aluno. A criticidade, essa talvez seja o mais importante, tá? A mais importante diferença entre a progressista e a liberal, tá? A criticidade vai trabalhar o lado coletivo ao invés do individual, né? Ela busca a justiça social, onde os valores da sociedade, das classes sociais mais baixas, serão reconhecidos como importantes. Vamos subir aqui. A escola, ela está aí como reflexo da sociedade, né? Ela vai reproduzir ideais de liberdade, igualdade, equidade. Tomem cuidado com isso. Nem sempre a igualdade, gente, ela é benéfica para todos. A equidade, ela assume camadas melhores, né? Equidade e democracia. Educação voltada para a avaliação qualitativa, ao invés da avaliação quantitativa, né, só de números, somativa. Ou seja, ela visa a qualidade. Ela tem a inclusão, ela tem a diversidade, tem temas transversais, né? Trata igualmente os iguais na sua igualdade e os desiguais, né? Desigualmente os desiguais na equidade, na exata medida das suas desigualdades. Falando nisso, podemos pensar,
Por que essa cultura tem acesso a certas coisas e outra cultura não, né? Por que algumas pessoas têm acesso a algumas coisas da cultura e outras pessoas não? Porque tem mais pessoas desse jeito nas universidades e menos pessoas de outro jeito na universidade. Vamos escrachar aqui. Por que tem mais... foi visto isso? Porque tem mais brancos do que pretos na universidade, né? Se eu falo branco, eu falo preto. Se eu falo, albino, eu vou falar negro, né? Mas enfim, fica complexa essa discussão. Mas isso tudo, por que em alguns lugares do Rio tem mais saneamento básico e outros não? Né? Isso vai vir à tona aqui nessa pedagogia. A educação na tendência progressivista, na tendência progressista, né? Ela jamais será neutra. Tá ok? Ela será uma educação política para uma justiça social. Ó, ficou bonito, né? Ficou bonito, viu? Vamos lá. Às vezes é falta de água, gente. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, ó. Essa figura aí também, eu pedi pro ChatGPT criar, mas eu vi que na internet tinha uma parecida, tá? Mas eu botei lá, cria uma de igualdade e equidade. Ele trouxe essa daí para mim. Tá? Eu vou até diminuir um pouco ela aqui para ficar legal no vídeo, vocês conseguirem ver. Aí, ó. A igualdade é isso aqui, gente. Tô falando de igualdade lá, ó. Nem todos estão sendo contemplados com a visão do campo. Essa é a igualdade. Agora a equidade. Eu vou tratar cada um de forma a ficarem iguais, a poderem ver o campo, mas na medida das suas desigualdades, tá? Por isso que a equidade, ela é tão importante, tá? O que dizem nossos teóricos favoritos? Para Libânio, Saviani e Lucchesi, existem 3 tendências. A progressista libertadora. Aí você já anota aí, né? O nosso Paulo Freire. A libertária. Frenet. Celestine Frenet. E aqui você anota. Ó. Libânio. Tá ok? Libânio. Frenet, Paulo Freire e Libânio. Tá ok? Agora vamos falar da progressista libertadora. Olha só nosso teórico principal aqui, ó. Paulo Freire. Olha, eu falo para vocês, leiam bastante isso, porque a probabilidade de cair, falando sobre Paulo Freire, é muito grande, tá? Deixa em vermelhinho aí. Para entendermos melhor essa tendência, vamos analisar o que houve antes. Antes havia o tecnicismo, tá? Estava saindo ali do tecnicismo que tinha o objetivo de formar para o mercado de trabalho. E ainda tínhamos uma ditadura com muita força ainda na década de 70, né? Liga Arrasta Azul Médici, aquela coisa toda. Você imagina que Paulo Freire tentando fazer uma educação política dentro... Você imagina Paulo Freire saindo desse cenário tentando fazer uma pedagogia crítica dentro da escola. Vocês acham que ele ia conseguir? É claro que não, né? O que aconteceu então? Ele foi censurado pela ditadura, beleza? Fico imaginando aqui, Paulo Freire, ele entendia que a educação tecnicista alienava, né, a todos, que tinham que se submeter a ela. E com isso não transformava, e muito menos colocava o aluno como protagonista, esquece isso. Paulo Freire chegou a chamar esse tipo de educação como educação bancária. Eu trabalhei em banco, eu sei bem o que é isso. Eu estagiei no Banerj e fui efetivado no Banco Boa Vista, né? E depois eu trabalhei no Banco BCN, mas isso lá atrás, né? Em 2000. E eu me lembro que era muito difícil quando a gente saía do banco para poder arranjar emprego em outros lugares, né? E foi complicado. Até eu virar professor, foi uma luta, né? Paulo Freire era como esse tipo de... era contra esse tipo de educação bancária, né? E esse tipo de escola, né? E como ele não poderia fazer as mudanças dentro da escola, pois existia censura, ele saiu da escola tradicional, se lembra? Ele saiu da escola formal,
que ali na época era tecnicista, estava saindo da tecnicista, e vai para as áreas rurais, né? Ele vai alfabetizar cortador de cana. Aqui ele consegue algumas coisas, tá? E aqui, o que ele faz? Ele pega a realidade ali dos cortadores de cana e mostra para eles novamente, e aí ele consegue fazer a pedagogia ali, uma pedagogia não formal, mas uma pedagogia, né, mais centrada no aluno, mais vendo o aluno, vendo a realidade do aluno, sendo mais crítica, né? Conscientizar politicamente as pessoas às quais ele está lecionando, né? Uma educação não formal. Ele entende que palavras como facão, enxada e outras do universo ali do campo fazem mais sentido para aquela população ser alfabetizada do que ficar falando bullying, não sei o que. Eu fui alfabetizado vendo bullying. O que é bullying? O que a criança sabe que é bullying hoje? Bullying. E isso é entender a realidade do aluno. E é por isso que eu digo que Paulo Freire não fala em ensino escolar, porque essa educação só existe na escola. Ele vem com uma proposta de uma educação não formal. Beleza? Leve em conta a realidade do aluno, né? Podemos dizer que o conteúdo em geral vem do aluno, vem da realidade do aluno, ou se há um conteúdo geral, ele tem que ser adaptado à realidade do aluno. Tá? Os conteúdos ensinados, leve em conta, temas geradores, os conteúdos ensinados por Paulo Freire, eles são denominados temas geradores. Se decora aí. Libertadora, Paulo Freire, temas geradores. Liga essa palavra Paulo Freire e liga essa palavra libertadora. Tá? Porque essa palavra de temas geradores é a prática de vida dos educandos. São os temas que vão gerar as discussões ali, né? São os temas que vão gerar como ele vai ensinar, como a pedagogia dele vai permutar ali. Perfeito? Qual é a crítica que fazem à pedagogia de Paulo Freire? A crítica, tudo tem crítica. O pessoal que mais faz aqui comigo é criticar. Me criticavam tanto pelo som. E vão me criticar, e vão criticar outros professores. Amém por isso. Né? Somos livres, é uma democracia. Temos que fazer isso mesmo, até para as pessoas melhorarem. Tá? Muito obrigado pelas críticas, enfim. Qual é a crítica que fazem à pedagogia libertadora? A crítica dá-se ao fato dele ter deixado um pouco de lado o conteúdo científico, o português, a matemática, o formal em si. Né? Ele ficou muito no popular. Contudo, não podemos esquecer que Paulo Freire educou 400 cortadores de cana em 40 dias. Isso é algo extraordinário, gente. Paulo Freire é uma luz, uma ponte, da qual saímos da tendência liberal, que estava liberando a tecnicista, e ele vem para a tendência progressivista. Ele faz isso em uma época que não tinha como. Ele lutou contra o sistema, gente. Em Lucchesi, lá no livro que ele escreveu em 1994, ele fala mais ou menos assim, né? Daí porque a sua atuação, a atuação de Paulo Freire, se dê mais em nível da educação extraescolar. Por que extraescolar? Porque é uma educação não formal, fora da escola. Entendeu? Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isso é, da situação real vivida pelo educando, pelo discente, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade. Só vai ter sentido ensinar para eles se a gente se aproxima da realidade deles. Isso é a progressista libertadora de Paulo Freire. É lindo, é lindo, é lindo. Aí eu botei esse parâmetro aqui, ó, no chat GPT, e ele me criou isso aqui. Olha, ele trouxe um Paulo Freire tão bonito. Aí, ó, veio a partir do final da década de 70, início das 80, para acabar com o autoritarismo no processo educativo, né? Aí é que errou, né? O chat GPT, né? Errou aqui, mas enfim, ele meio que repetiu. Paulo Freire, educação não formal, diálogo, temas geradores e voltada para a realidade do aluno, tá? Ficou legal assim. Mas às vezes o chat GPT ele erra em algumas coisas. Os livros de Paulo Freire, gente. Pedagogia da autonomia. Não vou ler cada um aqui, senão vai ficar muito extenso. Né? Pedagogia da libertação, do oprimido, da esperança, da solidariedade. Isso tudo voltado aí para a realidade do aluno, para criar, para fazer a criticidade, né?
E como eu falei, Paulo Freire é uma luz aí, ele tá conduzindo a gente e convidando a gente, olha, saiam da tecnicista, saiam dessa coisa aí bancária e venham aqui para a luz, né? É interessante, é bonito, é Paulo Freire. Aí, ó, fiz também, ó que bonitinho, fiz também aí um mapa mental aí dos livros dele, né? Espero que vocês estejam gostando, tá? Tentando ser o mais didático. Vamos lá. Progressista libertária. Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é, não, isso aqui é outra coisa, né? Deixa pra lá. Malcolm X. Olha Malcolm X, ó. Top. Eu vi o filme dele de novo esses dias e maravilhoso. Mas vamos lá. Progressista libertária. Princípio teórico de Celestin Freinet, tá? Nosso francês. Trabalha a realidade do aluno com uma ação efetiva de luta. Vamos lutar, né? Não tem como. E o que é diferente de Paulo Freire, né? Paulo Freire não quer essa luta. Entende? Como é diferente? Tá vendo? As tendências, elas têm as suas peculiaridades. E é fora da escola. Mas é igual ao Paulo Freire, também é fora da escola, né? Ela vem com essa palavra aqui, ó. Essa palavra linda aqui, ó. Eu vou até botar aqui, ó. Anarquia. A maioria de nós temos a palavra anarquia como alguém na praça gritando, fazendo pichação, né? Tacando barulho no mundo. Contudo, a anarquia de fato. O que é anarquia de fato, né? Isso me lembra até quando alguém fala a palavra fascista. Aí eu, como professor de história também, eu sei bem o que é o regime fascista, né? E o que esse regime político veio e da onde ele veio. Aí eu fico, meu Deus, não sabe nem o que está falando, mas deixa quieto, ser solto. Vamos lá. Anarquia, ela vem do grego anarchoi, que significa sem governo, sem autoridade. Mas isso não significa que seja uma bagunça, tá? Não significa que seja uma desordem. E sim uma busca de uma organização social sem hierarquias opressoras, baseadas em princípios como? Sem hierarquias opressoras. Essas hierarquias opressoras são baseadas em quê? Autoritarismo. A anarquia, ela vem contra isso, né? Até naquele desenho ali do Spider-Man, tem um Spider-Man anarquista, né? Ele é muito gente boa, ele é muito maneiro. Mas voltando aqui para a aula, vamos lá. Anarquia. Vocês têm que decorar algumas palavras aqui, fixar algumas palavras, decorar. Poxa, eu tô indo lá pro tradicional toda hora, né? Vocês têm que tentar entender algumas palavras aqui. Ó, autogestão. Por isso é que não precisa de um governo centralizador. Autogestão. Coletividade, tem que ser tratado na coletividade. Personalidade forte, com bastante criticidade, né? Aprendizagem grupal. Educação popular e luta contra a opressão do Estado, tá? E aí você fala, mas essa personalidade forte, eu já vi essa palavra caindo em concurso público. E se cair, por favor, marquem lá a libertária, tá? Por favor. Por que personalidade forte? Ele vai trabalhar o aluno para ter uma personalidade forte e que lute contra qualquer forma de opressão que o Estado possa fazer. Um exemplo de algo que surgiu dentro da pedagogia libertária foi as aulas passeio, gente, né? Por quê? Porque ela vivencia a prática fora da escola e tudo mais, a importância do passeio. E na importância do passeio, o professor pode divagar um pouco mais, pode falar um pouco mais, né? Mas isso é uma das vertentes, tá? Vamos ver aqui o que diz Libânio sobre a tendência progressiva, ela libertária, progressiva. Não sei por que isso é errado aqui, algumas coisas. Tá, vai ficar assim mesmo. A tendência progressista libertária tem como ênfase a aprendizagem informal, fora da escola. Vocês estão vendo? Vamos lá. Aqui, as progressistas, gente, tem a libertadora e a libertária. A libertadora e a libertária, elas são fora da escola, tá?
via grupo coletividade, né? É a negação de toda forma de repressão, qualquer forma de autoritarismo. Ela visa favorecer o desenvolvimento das pessoas mais livres, que as pessoas tenham um pensamento forte, mente forte, né? Essa tendência caracteriza-se pela autogestão pedagógica, pelo processo de aprendizagem grupal, que é uma educação popular e não formal. Se é não formal, é fora da escola. Tá ok? Aqui são algumas palavras-chave que eu botei lá no ChatGPT para ele criar nosso mapa mental. Tá aí, né? Assim como a libertadora surgiu para acabar o autoritarismo no processo pedagógico. Busca o aluno com autonomia, contra o Estado e presente no coletivo. Trabalha a personalidade do aluno. Veio do princípio anarquista. Autogestão. E a gente tem o EAD. Eu adoro EAD, tá, gente? Conteúdos, inclusive eu fui gerente de 3 faculdades, né? Em Campo Grande, em Seropédica e em Botafogo. Campo Grande, Seropédica e Bangu. E foi muito proveitoso, né? Essas faculdades EAD são fenomenais, algumas. Conteúdos à disposição do aluno. Celestin Freinet, ó, conteúdo de disposição do aluno, a gente vê isso no EAD, né, gente? Tem gente que não se adequa ao EAD, mas eu virei a chave. Olha que eu sou velho, hein? Personalidade forte. Olha aí o mapa mental que o tio André preparou para vocês. Assim como a libertadora, a libertária surgiu para acabar com o autoritarismo no processo pedagógico. E tudo que eu já tinha lido anteriormente. Tá aí. Esse material é totalmente gratuito para vocês. Porque eu gosto de dar aula. Paulo Freire é o oprimido, né? Freinet, anarquia. Paulo Freire, educação política. Freinet, personalidade forte. Paulo Freire, justiça social através do conhecimento. Freinet, justiça social através do combate ao autoritarismo. Beleza? Vamos para a última, ela está chegando no fim. Vamos lá. Crítico social dos conteúdos. Vocês têm que lembrar de quem? De quem? Escrever aqui de novo. Libânio. Tá? Chegamos à democracia. Isso aí, vamos lá. Enquanto a progressista, libertadora e libertária atua fora da escola, com o ensino não formal, né? A crítica social dos conteúdos não. Ela vai trabalhar dentro da escola. Qual é a proposta aqui? Vamos estudar, sim, história, geografia, matemática, português, ciências, mas com adendo. Caro mancebo, cara manceba, a gente vai estudar aqui com a realidade do aluno. A gente vai ter esses temas tradicionais que a gente não pode jogá-los fora, mas a gente vai ter a realidade do aluno dentro desses temas, tá? Ela surge para unir o ensino de forma de dentro da escola, mas com temas transversais, gente. Os temas transversais aí, ó. O que é muito bom, tá? É uma educação que faz a mediação, é uma educação mediadora, né? Em que o professor é mediador e o aluno participa da busca da verdade com sua experiência, que ele traz a bagagem, né? Você lembra daquele lance lá do currículo formal, do currículo oculto? É isso aí, o aluno ele traz essa verdade dentro dele. A gente vai trabalhar essa verdade na sala de aula, relacionado ao estudo que vai ser ministrado, né? Na crítica social dos conteúdos, a gente entende que a pedagogia libertadora não dá muita importância, nem a libertadora nem a libertária não dá muita importância ao chamado saber elaborado, que historicamente foi acumulado, né, e que constitui parte de um acervo cultural da humanidade, né? E ela vem para meditar tanto nas ações entre os alunos e professores, como também para tirar melhor dos conteúdos ensinados por Paulo Freire e Freinet. Tá, ok? A gente não joga fora o que eles também trouxeram como bagagem para dentro do serão. Dentro e fora da escola,
mediado, e isso se traduz em pegar conteúdos formais e com exemplos vivenciados pelos alunos para ministrar uma aula para que o conteúdo tenha significado para eles, tá? Aqui não basta ter o conteúdo escolar, as questões sociais atuais, mas é necessário que se tenha domínio de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas para que os alunos possam interpretar suas experiências de vida e defender os seus interesses de classe. Bonito, hein? A atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental por meio da aquisição de conteúdos da socialização para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Métodos se subordinam-se aos conteúdos. Se lembra que eu falei lá na tecnicista que o professor e o aluno eles eram secundários? E que o método ali era o principal, né? A técnica era a principal. Aqui, gente, na crítico social dos conteúdos, os métodos vão se subordinar aos conteúdos. Por quê? O conteúdo ele tem que se acoplar, ele tem que se modelar à realidade do aluno. Olha que bonito. A questão dos métodos, se subordinar aos conteúdos, é preciso que os métodos favoreçam e correspondam aos conteúdos de interesse dos educandos, dos discentes, né? E que esses possam reconhecer os conteúdos, o auxílio e o seu esforço na compreensão da realidade, da prática social, da praxis social de cada aluno, tá? Já acabamos, viu? Crítico social dos conteúdos. Eu coloquei isso aqui no ChatGPT e ele transformou nessa figura linda aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho para ficar no vídeo. Deu tudo no vídeo? Deu. Visa formar um aluno crítico, democrático e cidadão. Ele botou cidadão com ali com um acento errado. Justiça social, praxis educativa, né, da prática do aluno, né? Os temas transversais. Olha, Paulo Freire na Libertadora, temas geradores. Aqui é o que? Temas transversais, não confundam, tá? Os métodos são atrelados aos conteúdos, confronta os dados da realidade com a educação formal, tá? E por aí vai. Ele até repetiu aqui, ó, o ChatGPT tem disso, mas a figurinha ficou aí legal, valeu a intenção. Mas não vou embora. Vai fazer uma horinha agora de vídeo agora. Então, uma hora de aula vocês conseguem, né, gente? Por favor, vamos lá. Vamos lá. 5 exercícios aqui básicos, tá? Sobre as tendências pedagógicas, marque V ou F para falso. Na pedagogia liberal, tradicional, o papel da escola é focado na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Vocês acham que sim, gente? Ou vocês acham que não? Na pedagogia liberal tradicional, o papel da escola é focado na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir o seu papel na sociedade. Sim, gente, está certo. Sabe por quê? Você pode até pensar que está errado e isso está te confundindo um pouco, mas está certo. Por quê? O que a tradicional faz na escola? Preparação intelectual e moral. Deixar o aluno ali, ó, para assumir o quê? O papel dele na sociedade, numa sociedade que não muda, numa sociedade que quer manter o seu status quo. Viu por que é liberal e tradicional? A aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas, na tendência liberal, renovadora, progressivista. Olha só como é que eles botam as palavras. A aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas, na tendência liberal, renovadora, progressivista. Gente, é assim. Lembra que eu falei que aqui a gente vai ver o aprender a aprender? Ele motiva o aluno com um problema e deixa o aluno ali tentar resolver esse problema sozinho. É por essas e outras que você pode confundir que essa não seja liberal. Você pode achar que ela é um pouco progressista, mas ela não é progressista. Ela continua sendo liberal, porque na liberal não se trabalha a realidade do aluno nem a criticidade, mas dá estimulação para ele através de problemas. Isso pode ser, tá? Isso acontece
com a Montessori e com o Jean Piaget, tá? Na tendência progressista libertadora, Paulo Freire, a relação do professor e aluno é de igual para igual, horizontalmente verdadeiro, Paulo Freire na veia. Modificar as percepções da realidade, da tecnicista, não, falso. Por quê? Porque a tecnicista é aquele negócio ali, ó, mecânico, educação bancária, como Paulo Freire falava. Então não tem o que se fala de modificar das percepções da realidade. Então nossa única alternativa é a letra E. Tá ok? Vamos para a próxima. São só 5, gente. Vamos lá, rapidinho. Depois eu vou dar um site para vocês, vou deixar aqui na descrição dessa matéria. 3 sites que vocês vão poder fazer mais de 80 exercícios acerca dessa matéria, tá? E vale a pena fazer. As tendências pedagógicas TP são divididas entre liberais e progressistas, beleza? As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas e tiveram contribuições sociais. Opa, guarda essa palavra aí. Contribuição social. E filosófica do seu tempo. A tendência que defende a função social e política, a gente sabe que nas tradicionais, gente, na liberal, não defende política, tá? A política é zero aqui, tá? Não defende. Deve ser garantir por meio do trabalho com conhecimentos sistematizados a inserção nas escolas, nas classes populares. Você pode até ficar meio confusa com isso aqui, achar que isso aqui é tecnicista, mas não é. Conhecimento sistematizado, gente. Qual é o conhecimento sistematizado? É ter história, ter geografia, ter matemática, mas inserindo a realidade do aluno. E aí ele está falando, ó, função social e política nas classes populares. Então não há o que se falar de quê? De tecnicista, de renovadora não diretiva, nem de tradicional. Você pode até ficar em dúvida nessa e nessa. Só que essa aqui, ó, é do Paulo Freire. E Paulo Freire, ele não usava a sistematização de conhecimentos. Ele era fora da escola. Quem usa a sistematização de conhecimentos, os conhecimentos já prévios, né, que a gente tem aí de toda a história da educação, e coloca a realidade do aluno, é qual teoria, gente? É crítico social dos conteúdos. Bonito, né? Ah, eu não subi aqui, ó. É crítico social dos conteúdos. Não é bonito? Viu? Vamos para a próxima. Faltam só 3, gente. Rapidinho. Não fiquem... Não desanimem, não. Vamos lá, estudar é bom. Paulo Freire é o principal autor dessa tendência. Pronto. Não vou nem ler mais nada. Vou até desenhar aqui, ó. Qual a tendência que Paulo Freire ele escreveu, gente? Pelo amor de... Foi a... Tá ali nos mapas mentais bonitinhos. Libertadora. Tá ok? Então, qual é a letra que você vai marcar aí? Letra C. Pronto. Nem li o resto. Depois vocês leem, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. O ministro Weintraub cita Kittigay e Paulo Freire para falar da alfabetização infantil, tá? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou um vídeo do novo secretário de alfabetização, Carlos Nadalim, criando polêmicas ao mencionar o Kittigay e Paulo Freire. Gente, eu não vou entrar no mérito se você é a favor, se não, beleza? Carlos Nadalim, criando polêmicas ao mencionar o Kittigay e Paulo Freire. Nadalim apresenta um projeto para incentivar a leitura infantil em família. Weintraub
propaga o mito do kit gay como política pública para crianças, quando, na verdade, o programa Escola Sem Homofobia de 2011 era destinado a educadores e nunca foi distribuído. Olha, o ministro também critica o método da alfabetização de Paulo Freire. Olha só, ele criticando Paulo Freire, hein? Será que ele fez algo maior do que Paulo Freire? Aparentemente, desconhecendo que este é voltado para adultos e baseia-se no diálogo entre professor e aluno. Freire recebeu 29 títulos de doutor honoris causa e é o terceiro autor mais citado em trabalhos acadêmicos globalmente. Então, dobrem a língua para falar de Paulo Freire, né? Aí olha só que ele pergunta ali. Considerando as tendências pedagógicas contemporâneas, assinale a alternativa que mais se adequa à linha do trabalho do educador Paulo Freire. Isso caiu, cara, numa prova, acho que uma prova forte aí de um federal. Eu esqueci de colocar ali. Libertadora, né, gente? Tá aí. Facinho, facinho, molinho, molinho. Vamos para a última questão, né? Ó, vamos acabar agora, viu? Isso aqui, mas essa aqui, ó, deu toda aí no espaço para vocês enxergarem, né? A análise das tendências pedagógicas no Brasil mostra a influência dos grandes movimentos educacionais internacionais, da mesma forma que expressa as especificidades da história política, social e cultural de nosso país. Vários pesquisadores identificam na tradição pedagógica brasileira a presença de grandes tendências. Bom, gente, aqui ó, a gente tem que falar de todas as tendências. Olha, aqui não tem todas as tendências, aqui também não, aqui também não. Essas duas aqui são as que mais falam, ó, a tradicional, a renovada, que pode ser progressivista ou escola nova, a tecnicista, as marcadas centralmente por preocupações sociais e políticas, que aí aqui está englobado, eu acredito, é a de Paulo Freire, né? A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos, beleza? A tradicional, a construtivismo, isso aqui não é. O construtivismo, ele está dentro de uma das liberais, mas ele não é em si uma tendência, né? Então aqui é a letra D, a mais completa. Tá ok? Mas ele tentou confundir justamente aqui, ó, nesse percurso aqui, ó. Tá? Mas não confundiu a gente, não. Eu falei que essa era a última, mas, gente, não é a última, não. Tem só mais umazinha. E depois dessa, ó, eu juro que acabou. Aqui, ó, aí vem aquela... Eu vou deixar aqui pra vocês, tem? E vem aí que é justamente aquele que a gente criou junto lá no início da aula. É a última, tá? Aí, ó. As tendências pedagógicas... eu acho que essa já foi, né? Ou não? São divididas entre liberais e progressistas. Foram muito influenciadas. Tarará, luta social. Essa aqui já foi. Essa aqui é a crítico social dos conteúdos, né? Inserção da escola. Essa aqui, ó. Já foi, é só repetida mesmo. Deixa eu botar minha cara aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumo aí das tendências pedagógicas. Muita gente às vezes sai da faculdade e aí acaba esquecendo, né? Mas outra coisa que eu queria mostrar para vocês, uma coisa rápida, ó. Esses sites aqui, ó, tá vendo? Isso é um site. Pedagogia Concursos. Esse aqui tem 10 questões, vale muito a pena fazer. No final, são só questões sobre tendências pedagógicas, tá? Ele tem ali o gabarito. Esse aqui, gente, se eu não me engano, tem mais de 100 questões, tá? E esse aqui tem 25 questões. Eu vou colocar o link desses sites no descritivo do vídeo, tá bom? Para você ver que o professor André é bênção na sua vida, tá? Curtam o vídeo. Compartilhem nos grupos que vocês têm e sigam o canal, tá ok? Não deixem de estudar, pelo menos de 1 a 3 horas por dia, quem puder, né? Quem não estiver fazendo nada de madrugada, deixa de dormir, estuda um pouquinho, porque vai valer a pena. Vão vir 2 grandes concursos aí e você há de passar, tá ok? Fiquem com Deus, uma ótima semana e
é bênção.